Olá, quarto ano. Bem-vindos à nossa aula hoje de matemática, tá? Eu só vou fazer uma revisão rápida com vocês aqui antes de iniciar a aula de hoje, tá? Então aqui, ó, na nossa última aula, a gente trabalhou um pouquinho sobre os triângulos, tá? E eu quero começar hoje falando um pouquinho da classificação só para relembrar. Então, quando um triângulo ele tem os três lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo, tá? Equilátero. Os dois lados com a mesma medida, ele é chamado de isósceles. E quando eles têm os três lados com a medida diferente, ele é chamado de escaleno. Tá? Então, só para a gente relembrar, porque a gente vai retomar a atividade aqui. Aqui no número 4, tá? Ele pede para vocês voltarem lá no item 1, onde vocês fizeram os desenhos da malha quadriculada, tá? E as figuras que você desenhou, além de serem triângulos, retângulos, elas também podem ser classificadas quanto à medida dos lados. Identifique naquela própria malha, tá? O item, se eles são isósceles ou se eles são escalenos, tá? Então, vocês vão voltar lá, conferir, certo? E aqui só para relembrar, ó. Professor, triângulo é retângulo ou isósceles? O triângulo retângulo pode ter dois lados iguais. Nesse caso, ele é um retângulo isósceles. Mas ele também pode ter os três lados diferentes, como que está desenhado no item 1. Nesse caso, ele é um retângulo e escaleno. E aqui embaixo, tá? Eu vou explicar uma das atividades, certo? Então, nesse momento, vocês ainda não vão pegar o Tangram de vocês vão observar esse Tangram aqui, certo? E diz assim, ó, vamos representar triângulos usando peças do Tangram. Estão aqui. Observe, tá, os triângulos representados nas peças do Tangram e classifique-os quanto à medida dos lados e quanto à existência ou não de ângulo reto. Então, se vocês observarem, tá, ó, este é triângulo. Se a gente observar, tá, a gente vai ver se ele tem um ângulo reto ou não, tá? Então, observem isso, se ele tem um ângulo reto. Tudo depende da forma como você está colocando ele, tá? Que nem aqui, ó, a gente consegue perceber que aqui tem um ângulo reto, certo? Se eu virar essa peça aqui como essa, eu também vou ter um ângulo reto. E o mesmo acontece nessa peça aqui, tá? Então, dependendo do ângulo que vocês vão virar, vai ter ângulo reto ou não, certo? Então, eu quero saber aqui, tá? Existe ângulo reto ou não? Como é que vocês classificariam, tá? Eu quero saber. Existem 5 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero saber, tá? Como é que se classifica eles, tá? A classificação de acordo com o que vocês têm nessa plaquinha aqui de cima, ok?